A paz do Senhor, jovens da Sala Abdel. É um prazer estar com vocês nesse dia. Meu nome é Cristiano, eu sou um dos professores, juntamente com a professora Andréia, e nesse dia nós vamos estudar a lição da Escola Dominical, que tem como tema Tempo de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. E a lição que nós vamos estudar é a lição de número 2, que tem como data 12 de abril de 2020, que tem como título a lição O Chamado de um Líder. Após a morte de Moisés, então Deus ele comissiona a Josué a ser o líder do povo de Israel, a qual iria conduzi-los a adentrar a terra prometida. Então Deus ele levanta a Josué como líder da nação do povo de Israel. Havia já uma promessa desde Abraão, né, Isaac e Jacó, de o povo ter essa terra, tomar posse dessa terra. Essa terra era a herança. E após então o povo estar no Egito, quando então a casa de Jacó desce para o Egito, em virtude de José ser o governador, mas após a morte de José, o povo então começa a ser escravizado no Egito. E eles clamam a Deus e Deus então levanta Moisés como o libertador. No entanto, Moisés não adentra a terra prometida, ele simplesmente a avista, ele vê a terra. Mas coube a Josué essa missão de ser um novo líder, né, de adentrar a terra prometida. E é isso que nós vamos estudar nessa manhã, o chamado de um líder, né, na Bíblia, né, nós vemos vários chamados, podemos citar o chamado mesmo de Abraão, o chamado de Jeremias, o chamado de Davi, de Pedro, Paulo, mas aqui hoje nós vamos, como nós estamos tratando do livro aqui de Josué, nós vamos ver o chamado desse líder, Josué. O texto do dia está em Josué, capítulo de número 1, verso de número 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A síntese, que é o resumo, diz-nos assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Ou seja, Deus é quem chama, e o mesmo Deus que chama é quem capacita. Então, ele faz o chamado, mas ele também capacita aquele que o chamou. O texto bíblico da lição está em Deuteronômio 34, do verso 1 ao 9. Nós não vamos ler inteiro, depois vocês leem, tá? Eu vou ler simplesmente o verso de número 9, que diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Tá? A introdução vai estar escrita assim: Os líderes escolhidos pelo Senhor também morreram, mas a obra de Deus continua. Nesta lição, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir o seu servo Moisés. Que tarefa difícil! Então, que missão, que tarefa difícil Josué tinha em suas mãos, mas ele foi levantado como um líder. A lição ela está dividida em 3 tópicos e dentro dos seus tópicos nós temos os seus subtópicos. O primeiro tópico tem como tema um novo tempo, ou seja, um novo tempo para o povo de Israel. Josué, por muito tempo, ele serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim, chegou ao fim. Moisés então morreu e quem o sucedeu foi Josué. Então, o tempo de caminhada pelo deserto, o tempo que o povo colhia o maná, a nuvem que os cobria durante o dia, para livrá-los do sol, a coluna de fogo que os aquecia nas noites frias, já estava se findando. Essa caminhada pelo deserto estava se findando e um novo tempo estava iniciando
para o povo então de Israel. O subtópico de número 2 nos diz assim: assuma a liderança. Aí Josué, no capítulo de número 1 e o verso de número 2, que é uma referência que está na lição, vai dizer assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, levanta, assuma essa liderança, assuma essa postura, esse líder, né? Agora ele recebeu uma ordem do Senhor, né? Josué recebeu essa ordem de assumir essa liderança, de ser esse líder. Ele foi comissionado a isso, a passar o Jordão, a conduzir o povo de Deus para adentrar a Canaã. Há um tempo determinado para todas as coisas, né? E o tempo, esse tempo de Deus nós chamamos de Kairos, né? Que é o tempo de Deus. Então há um tempo determinado para todas as coisas, até mesmo na sua vida há um tempo determinado para tudo. Então, se você é detentor de uma promessa, no tempo certo Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. O subtópico de número 3 diz: tenha iniciativa, né? O líder, ele tem que tomar essa iniciativa. O líder, ele tem que ser proativo, né? E isso não só espiritualmente falando, mas na nossa vida também secular. Aquele que é um líder, que detém uma liderança, ele tem que ser proativo, ele tem que tomar a iniciativa. Então Deus disse a Josué: passa este Jordão, tu e todo este povo. Josué, ele tinha que entrar à terra prometida, né, juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios, como eu disse, pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã, era hora de romper, né, o Jordão, era hora de ter a iniciativa, de tomar a atitude. E falando de atitude, eu lembro da passagem daqueles 4 amigos que conduziram um paralítico numa cama até o Senhor Jesus. Jesus estava numa casa, estava difícil para adentrar aquela casa, então aqueles 4 homens tomaram uma atitude. Eles viram uma oportunidade de, pelo telhado daquela casa, que era diferente dos telhados de hoje, descer aquele homem para que ele fosse curado. Então, ou seja, eles tomaram uma iniciativa. Com isso nós concluímos o nosso tópico de número 1, nós vamos para o nosso segundo tópico, que diz os conselhos para a conquista. O primeiro subtópico diz assim: não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo, algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. Então aquela geração que havia saído do Egito havia se passado, né? Somente Josué e Caleb é quem adentraria, né, a terra prometida, além dos remanescentes, a segunda geração que se levantou, né? E é muito interessante aqui em Josué e Caleb, porque eles foram um dos 12 espias que espiaram a terra. E somente esses 2 tiveram uma atitude diferente dos outros. Os outros que foram também, os outros 10, trouxeram boas notícias da terra. Falou que a terra era boa, manava leite e mel. No entanto, havia gigantes na terra. E isso trouxe medo a esses homens. Mas Josué e Caleb não, eles tiveram uma postura diferente, né? Ele falou: tem gigante, tem sim, mas Deus é quem nos deu aquela terra é nossa. Então ele tinha essa postura já diferente, Josué. O texto aqui fala que não despreze a ninguém, e ele vai trazer uma ilustração do arbusto, da sarça ardente, né, que foi usada por Deus ali para falar quando Deus falou com Moisés, esse pequeno arbusto cheio de nós, que não tinha frutos comestíveis, que não fazia sombra, mas ele foi usado como um instrumento. Ou seja, Deus, ele não despreza a ninguém, né? Até as mínimas coisas. Deus, ele não despreza, não faz acepção. O homem sim faz acepção, mas Deus não. Deus, ele vê o coração do homem.
o subtópico de número 2, não se esqueça de Moisés. A lição vai falar assim: outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como eu fui com Moisés, fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, não apague da memória a Moisés, não se esqueça, né, daquilo que ele fez. Apagar a memória daqueles que semearam anteriormente no reino de Deus. Isso nós podemos trazer como lição para as nossas vidas e também ao nosso ministério, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos e houve pioneiros anteriormente. E esses pioneiros, nós não devemos apagá-los da memória, nós devemos ter eles na memória porque eles semearam também no reino de Deus. E era isso que Deus estava então falando aqui com Josué. O terceiro subtópico: viva, pregue e medite nas Escrituras. Deus ele estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder, Josué. E quais são esses 3 princípios que Deus estabelece a ele? Seja fiel, né? Ou seja, ele deveria cumprir todas as Escrituras, a palavra do Senhor. O segundo ponto: fale a respeito da lei. Ou seja, continuamente, não deixe de falar para o povo, fale para o povo da lei. E o terceiro: prepare-se, né? Ou seja, faça a sua parte, né? Tenha preparo, tenha a atitude, né? Quando o Senhor ordena a Josué, então, a meditar diuturnamente na sua lei, no livro, né? Faça a sua parte, tenha preparo. E não é diferente também para as nossas vidas. Se nós almejamos algo, se nós queremos obter êxito em algo, nós temos que ter preparo, nós temos que nos preparar. E assim nós concluímos o subtópico, o tópico de número 2, né? Nós vamos adentrar ao último subtópico, que é o último tópico, que é o tópico de número 3, que diz reconhecimento, compromisso e promessa. O primeiro subtópico diz reconheça o seu chamado. A lição vai falar assim: não te mandei eu? Deus, então, ele anelava que Josué tivesse a convicção em relação ao seu chamado como líder, né? Você tem que reconhecer o chamado. Deus, ele chama. De repente Deus lá já lhe chamou para algo, né? O Senhor já colocou algo no seu coração. Então você tem a convicção desse seu chamado. Espere. No momento certo, no momento determinado, Deus vai cumprir isso na sua vida. Mas você tem que ter convicção, né? A partir do momento que você assumir esse chamado, você tem que ter convicção desse chamado, porque você vai ser bombardeado pelo inimigo, né? Você vai passar dificuldades, mas você tem que ter a convicção do chamado. Por isso eu disse, Deus, ele chama, e o mesmo Deus que chama, ele capacita. Eu gosto muito de uma referência bíblica, eu vou ler com vocês, em Jeremias, no capítulo de número 1, verso 6 e o 7, que tratando aqui do reconhecimento do chamado, eu vou ler nessa versão King James, que diz assim, quando Deus então chama a Jeremias. Então eu disse, Senhor Deus, observes que eu não posso falar, pois eu sou uma criança. Porém o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu ordenar falarás. Ou seja, Deus então o capacitaria, né? Eu gosto muito dessa referência e ela cabe muito bem aqui nesse subtópico, reconheça o seu chamado. O subtópico de número 2, dê o seu máximo. A lição vai falar assim, em todo o chamado, o Senhor sempre pede compromisso, esforça-te. E nós vamos ver isso por 3 vezes, né? No primeiro livro, no primeiro capítulo de Josué, nos versos 6, 7 e 9, vai estar essa expressão, esforça-te, esforça-te.
E isso vale para a nossa vida. Como eu estou me dirigindo para uma classe de jovens, né, vale para a vida de vocês também. Né? Se vocês almejam e galgam algo na sua vida, né, vocês têm que se esforçar. Se eu quero prestar quero cursar uma faculdade, né? Eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter a dedicação de estudo, né? Se eu quero ser um bom funcionário, ser sucedido naquilo que eu faço, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me dedicar, ou seja, eu tenho que dar o meu máximo, o meu melhor, né? Hoje no mundo eles procuram a excelência quando nós falamos de vida profissional, né? Então tem que dar o seu máximo, e não é diferente também na obra de Deus. Nós temos que dar o melhor, o máximo de nós, e não era diferente aqui como líder Josué. Deus, né, então disse a ele: esforça-te, né, por 3 vezes. Então, ou seja, dê o seu máximo, faça o melhor. Tá? O último subtópico é o tópico de número 3, que é as promessas, ou seja, né, Deus deu um chamado a Josué, né, como líder que ele haveria de ser, que haveria de adentrar a terra prometida, conduzir o povo, mas também lhe fez promessas. E a primeira aqui, a lição vai falar assim: junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar prosperidade, né? Pois o Senhor disse: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, Deus deu promessas, ele chamou a Josué, ele o incumbiu de ser um líder, mas também lhe fez promessa, e a promessa da prosperidade. Então, todo lugar que ele pisasse a planta dos seus pés, Deus havia dado a ele, né? O segundo, a derrota dos inimigos. Então, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, conforme está em Josué 1 e o verso de número 5, a parte A, né? Que é a derrota dos inimigos. Ninguém iria prevalecer. E o terceiro, a presença de Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor ele garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, haveria muitos inimigos, muitos embates, muitas lutas, né? Mas haveria sim um final feliz. Eles haveriam de conquistar a terra prometida, né? Eles tinham a presença de Deus com eles. Eles tinham essa promessa desde Abraão, né, feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, de conquistar essa terra. Essa terra era terra de propriedade de Israel, então eles a conquistariam. E a missão então de Josué, liderando a esse povo, sendo esse líder que ia conduzir o povo a adentrar a terra prometida, né? Ele entendendo esse chamado, ele tendo as promessas, isso lhe deu garantia de que Israel teria esse final feliz, eles seriam bem-sucedidos e adentrariam e conquistariam a terra prometida. Amém? E assim nós concluímos a nossa lição de uma forma bem objetiva, clara, né? Bem resumida, né? A lição de número 2, o chamado de um líder, que possa ser bênção na sua vida, que você possa tirar também lições para a sua vida, se você tem um chamado e esse chamado Deus lhe fez, você tem certeza e convicção disso, aguarde o momento, que o momento certo, o momento de Deus, Deus vai lhe chamar, né? Prepare-se, não deixe de preparar. Nós estamos enfrentando um momento, né, de isolamento social, então nesse momento, aproveite esses momentos, prepare-se, leia a Bíblia, estude. Também, se você cursa uma faculdade, dedique-se também, né?
seja qual área da sua vida, mas principalmente a sua vida espiritual. Cuide dela nesse momento, né? Tenha esse tempo como um tempo de Deus para a sua vida. Se prepare, né? Tenha esse preparo, se esforce e Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Eu quero agradecer a cada um de vocês e nós nos vemos numa outra oportunidade. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, que seja bênção, que vocês tenham um dia de bênção, né, nesse domingo. E eu quero fazer aqui então uma oração em agradecimento por ter esse momento, por Deus nos ter concedido esse momento. Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento que nós passamos e estudamos a lição que o Senhor tem nos incumbido de passarmos. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos jovens, fortalecê-lo, dar graça, que eles venham ser bem-sucedidos em tudo quanto eles fizerem. Senhor, que as mãos do Senhor estejam sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.